Acho que agora não tem ninguém. Ando aqui no... Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal que está no Instagram. Estamos aqui começando a nossa reunião, a nossa live de hoje, com a Paula e o Cleidson. A Paula vai se apresentar primeiro, antes da gente começar, depois o Cleidson, depois eu. Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Paula Regina. Nós estamos aqui pelo coletivo Voz e Rua. Eu e a Isabela, o Paulo está chegando. E vamos ouvir agora o Cleidson, né? Isabela, se apresenta. Oi, boa noite. Pode terminar, Paula. Então, aí a gente hoje vai estar conversando com o Cleidson Oliveira, que é um grande ativista do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, também do movimento da luta antimanicomial, um grande defensor com muito fundamento em direitos humanos da população em situação de rua. Então é uma grande honra para a gente estar aqui, e a ideia é que a gente comece um ciclo de lives, né, que a gente vai organizar de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, para a gente estar trazendo então pessoas que atuam diretamente com a população em situação de rua, tanto no campo acadêmico quanto no campo da luta por direitos, né? Eu também sou gestora em políticas públicas do governo do Distrito Federal, com habilitação socióloga, e também estou lá no Núcleo de Pesquisa de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, NEP da UNB, coordenado pela querida professora Nair Caio, né, que nos orienta aí nas atividades. Certo, legal, Paula. O Cleidson, que é requisitadíssimo nas lives, está aqui com a gente hoje. Obrigada, Cleidson. Então, eu sou Isabela, eu sou advogada, sou pesquisadora também da área acadêmica, fiz meu mestrado em Direito e em Políticas Públicas e optei por estudar a população em situação de rua. Durante o mestrado, pesquisei bastante diversas áreas que envolvem a população em situação de rua, desde política habitacional, análise do Decreto Nacional para a População em Situação de Rua. Cheguei a várias conclusões, escrevi um livro sobre a população em situação de rua, que chama A Ineficácia das Políticas Públicas Destinadas à População em Situação de Rua, e continuo acompanhando, estou junto com a Paula. Né, Paula, a gente está sempre tentando ver como a gente pode ajudar no meio acadêmico, influenciando mais pessoas, humanizando, sensibilizando, trazendo informações reais, que é o que hoje a gente carece tanto, né? Esse estigma que a população em situação de rua sofre, muito por conta da falta de informações. Então, a gente tem um papel e um compromisso muito forte quanto a isso. E você, Cleidson? Exatamente. A gente tem, inclusive, que fazer um lançamento aqui pelo coletivo do seu livro, né? Sim, vou mostrar ele aqui rapidinho. Como você falou, a gente carece de informações sobre a população em situação de rua, inclusive para qualificar as políticas públicas, né? Então, sim, é fundamental as críticas, as sugestões de melhorias, pautar o debate na esfera acadêmica, aliado com a gestão pública. Eu acho que isso é uma proposta de construção de Estado, uma proposta de construção de país e garantia de vida, né, para principalmente para os grupos vulnerabilizados. Então, é muito importante, né, essa sua atuação. Eu estou trabalhando no tema da violência com a população em situação de rua, e essa dinâmica de pesquisa e atuação foi que nos uniu, né, nesse propósito aí de estar trazendo, né, tentando qualificar esse debate da população em situação de rua, trazendo dados, produzindo conhecimento, e isso em conjunto com a própria população em situação de rua, né, que foi um momento que a gente se conheceu naquele seminário no Centro Pop, né, que a gente pôde então estar mais próximo de inúmeras lideranças e diretamente com a própria população em situação de rua, porque o fluxo de pessoas ali no Centro Pop da Asa Sul é muito grande. Então foi um grande momento, uma grande oportunidade de dialogar diretamente, e foi um grande prazer a gente estar juntos aí nessa ocasião. Com e certeza. Agora, né, para frente, a gente construindo aí mais
mais debates e construindo mais, enfim, tentando qualificar aí essa discussão. Parabéns. Vamos inaugurar, vamos fazer inauguração aqui pelo coletivo também. Vamos fazer o lançamento, sim. E você, Cleidson? Boa noite a todos, né? Meu nome já falaram, Cleidson. Além do Movimento População de Rua do DF, eu também represento o Fórum de Rua aqui no DF, né? Que está ligado ao Movimento Nacional de População de Rua. Represento o Movimento Pró de Saúde Mental, que é o grupo de luta antimanicomial do DF, que existe há mais de 20 anos. E nessa caminhada toda aí, debaixo do viaduto para onde eu estou hoje, consegui virar conselheiro, vice-presidente do coletivo de luta antimanicomial nacional, e fui pegando essas causas aí para representar. E hoje estamos aí para contribuir, falar um pouco também da população de rua, os desafios que a gente tem enfrentado nessa pandemia, né? E os retrocessos que as construções que eles fazem de cima para baixo têm causado de dano a essa população, né? Que é as formas negativas de cuidado. Eu não considero forma de política pública, né? Eu considero forma de retrocesso. É onde a loucura dá muito dinheiro e tem pessoas especializadas em arrancar esses recursos do Estado, né? E logo em recursos destinados ao grupo mais vulnerabilizado do Brasil, né? Isso é muito triste. É muito triste mesmo. Infelizmente, é algo que a gente tem que enfrentar. É uma realidade que a gente tem que enfrentar. Sim. Eu entendo que é uma realidade de qualificação da participação social e, por consequência, da democracia, para garantir aí dos espaços legítimos, né, de luta dos próprios grupos vulnerabilizados, né, tentando minimizar a atuação nefasta de grupos de interesse que, como o Cleidson colocou, estão realmente voltadas aí para interesses financeiros, mercadológicos e que muitas vezes confrontam aí com direitos essenciais, direitos elementares, fundamentais, na verdade, da população em situação de rua. O que vocês acham assim, do Cleidson estar falando e depois a gente, com a fala dele, ir debatendo? Pode ser, acho uma boa dinâmica. Tem algumas perguntas também para fazer para ele. Eu vou fechar a janela, porque tá um frio danado, eu já venho. Pandemia, né? Como que você está enfrentando aí nesse dia a dia de atuação e luta nesse contexto da pandemia? Acho que seria bom a gente... Deixa só eu complementar essa pergunta da... Dias, vamos botar os últimos 90 dias. O que eu vejo aí é uma galera usando o morador de rua para tirar selfie. É um falso amor ao próximo. Eu vou ser sincero, não tem muita hipocrisia em cima de algumas pessoas que usam morador para conseguir um lugar lá no céu. Sim. Mas a realidade o que a gente precisa não vem, que é uma qualidade de saúde, cuidados, né, com a pessoa. Os locais que eles têm para levar os moradores de rua de péssima qualidade, são feitos em situação de emergência. Eles visam o corpo do indivíduo, eles não visam a saúde como um todo, né? Os acolhimentos. Quando o morador de rua resolve sair da rua, é aquele momento. Eu quero sair da rua, eu quero ir para hoje. Não tem esse trabalho voltado para eles. Não, vamos marcar aqui, vamos agendar, porque tem que esperar sair uma vaga. Os locais não estão recebendo a pessoa em situação de rua sem o teste. Aí vem o dono do local de acolhimento exigindo que o cara tem um teste, e quando ele descobre que ele tem família, vão lá na família e pede a família para pagar o teste. Imagina, um teste caríssimo. Caro, sem contar a dificuldade dessas pessoas de acessar o SUS, né? Não tem nem no SUS e nem na rede particular. E tem na rede particular, mas quem é que tem condição de pagar? Pois é. A pessoa já está em situação de rua. Alguns têm até boa vontade de ajudar, mas não pode fazer tudo que eles podem, né? Porque é uma parte, é o Estado que tem que fazer. O Estado não garante um acolhimento adequado, não garante políticas públicas de verdade que vá fazer o cara sair da rua. Eu sou um resultado
de um bom tratamento, de um bom cuidado pelo SUS. Que bom. Eu estou aqui, né? A razão de eu estar hoje nessa militância foi o SUS, foi o trabalho de um centro de apoio psicossocial e profissionais voltados para o tratamento em liberdade do indivíduo que tem problema com uso abusivo de álcool e droga. Sim. As pessoas olham o morador de rua, eu vejo aí diariamente o pré-julgamento. Você é um vagabundo, um homem forte desse aí, tem que estar trabalhando. Mas ninguém para conversar com o morador. Por que você está nessa vida? Não para dar um acolhimento para o cara, ouvir o que ele tem para dizer. Muitas vezes o morador de rua nem quer muita coisa do indivíduo, ele quer só ser ouvido. Sim. Desabafar um pouco dos problemas dele. Não tem esse indivíduo na sociedade. Ele sempre está correndo morador de rua, ou então vem com migalha, dá 50 centavos para o morador de rua e já pedir para Deus dar em dobro. É hipocrisia, né? Sim. Se você não pode ajudar o cara no que ele precisa de verdade, então não ajude com nada. Ouça pelo menos o que o cara tem para dizer, né? Um acolhimento é tudo. Foi assim comigo. Eu fui acolhido por uma pessoa que eu nunca imaginei que ia me tratar como um ser humano. A partir daí eu construí o meu caminho de volta para a sociedade. Eu mesmo fiz o caminho de volta. Eu procurei uma ajuda no lugar adequado. Eu já experimentei vários tipos de tratamento. Mas o em liberdade é fundamental para todos. Sim. Né? Porque não existe remédio para parar de usar droga, não existe remédio para parar de beber. Existe eu quero parar. Agora, quando eu quero parar, eu preciso do Estado. Preciso do Estado com o local adequado para mim ser acolhido, com a reinserção e precisa de trabalho. O indivíduo, quando ele resolve, ele precisa de recuperar a vida financeira, ele precisa de ter uma moradia. Mas não adianta, eles prendem os caras numas clínicas de recuperação, mas não cuida da família. E aí, quando o cara sai da clínica de recuperação, a família não está preparada para receber ele. Sim. Né? E aí, o que adianta? Ele vai ser maltratado na família, ele vai ser julgado, vão desconfiar que ele não melhorou, ele irritado, o que ele faz? Recai. É sempre assim. Ou transforma ele num tipo de evangélico tendencioso. Olha, Jesus maravilhoso me transformou, mas ele entra na igreja, ele pode ser até um abusador, porque ele vai reproduzir outro tipo de comportamento, trocou o vício de álcool e droga pelo de Deus e Jesus, né? E não funciona. E também é um dos comportamentos padrão na maioria dos usuários, trocar o vício, porque Jesus é um nome forte. Quem é que não tem que ter de Jesus? Dentro da clínica eu não escuto muito, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se não fizer aquilo, vai para o inferno. Quem é que quer ir para o inferno? Então esse tratamento aí, a base de religião, né, a base desses métodos aí não funciona. Nossa, eu concordo completamente, Cleidson. A imposição que é feita nos centros de acolhimento, acordar às 6 da manhã, se for católico, o centro de acolhimento, independente da crença pessoal da pessoa que está sendo acolhida, é obrigatório rezar o terço. Às vezes isso é até uma ofensa para uma pessoa que vem de outra origem, outra religião, e as rotinas desses centros muitas vezes são muito duras, não oferecem oficinas atrativas, não capacitam o pessoal que recebe as pessoas lá para saber lidar com o público em vulnerabilidade excessiva. Então, assim, é uma série de problemas que acontecem nesses acolhimentos, desde essa imposição muito rígida de normas e religiões, é desrespeitoso, né, infelizmente. A pessoa tem que estar querendo muito para conseguir. O público idoso, o público LGBT e as mulheres estão fora dessas políticas públicas aí. Uhum. Eu não sei por que o acolhimento para eles são precários, são quase inexistentes. Você pode olhar aí que eles fizeram acolhimento aí, você vai no autódromo cheio de homem, você vai lá nos outros Ceilândia, nos lugares só homem. Você vai no setor comercial, um monte de mulher lá em situação de rua. Cara... Isso, muito interessante essa sua fala. Agora há pouco eu estava numa outra live falando sobre violência, gênero e políticas públicas. E eu, evidentemente, preferi, do ponto de vista empírico, né, falar sobre a população em situação de rua. E eu tratei, foi justamente esse o recorte, né, de que a gente vê aí um universo de violências que se somam, enfim. Mas quando a gente pensa nas mulheres em situação de rua e nas pessoas LGBTI,
esse recorte da violência, então, ele é muito adensado, e a gente vê, em termos de políticas públicas, então, a coisa ainda menos, o alcance é ainda mais reduzido, né? E eu queria fazer duas perguntas, assim. Você falou da questão das religiões, né? Eu te pergunto, como que você avalia a atuação das religiões junto à Pop Rua nesse momento da pandemia, e como que você identifica esse perfil de mulheres e LGBTI nas ruas e o recorte da violência e o alcance das políticas públicas nesse contexto da pandemia? Eu acho uma perversidade, né? A religião agora nesse momento crescer, porque você pode olhar aí todas as políticas públicas, todos os órgãos agora tem um pastor lá tomando de conta, para garantir que os direitos da população de rua não passem por eles sem que eles avaliem ou que ele apoie, né? Você vai na Sejus, tem um pastor que agora todo mundo é pastor, todo mundo mexe com morador de rua, né? Eu não tenho nada contra a religião, mas quando se fala em lidar com o sofrimento mental das pessoas, aí mexe comigo. E aí eu não vou ficar tentando arrumar nome bonito para dizer, são evangélicos. O evangélico tem atrapalhado muito a recuperação de indivíduos em situação de rua com problemas de uso abusivo de álcool e droga. Porque eles têm uma imposição. Se você vai para a comunidade terapêutica com uma pessoa que é trans ou travesti, ele tem que ser curado naquilo aí. Ele não pode ficar na comunidade como ele quer, como ele é. Ele tem que ter uma cura gay. É um absurdo, né? Não aceita, porque senão ele pode ser abusado. Lá dentro ele sofre abuso, ele é hostilizado, sofre preconceito. Então, assim, eles têm um público-alvo. São homens de idade entre 20 e 40 anos. Passou daí, já começa a ter problema para acessar as comunidades terapêuticas, porque já tem idade, não vai render o fruto que eles querem, não vai virar aquele pregador fervoroso que consegue atrair multidões para dentro. Então, tem esse alvo aí, é um público-alvo eles têm. E eles miram certinho, são espertos, são inteligentes, sabem o que querem de um morador de rua. Recuperar o morador de rua para trazer para dentro da igreja, para mostrar o trabalho bonito que eles fazem, como forma de um objeto que eles recuperou e trouxe agora e está apresentando para Jesus. É mais ou menos essa lógica deles. No levantamento, Isabela, no levantamento que eu fiz, o que eu observei? Que a maioria da população em situação de rua, pensando aí no contexto do DF, na região central, são pessoas que têm religião, né? Que têm uma prática religiosa ou que têm um credo religioso, ou melhor, né? Mas isso, com certeza, é um aspecto que a gente deve respeitar, né? Quando a gente pensa em políticas públicas, e pensa no Estado democrático de direito, a gente pensa na garantia do direito, inclusive do exercício da atividade religiosa. Quando a gente pensa em políticas públicas, evidentemente, a gente identifica que o Estado é laico, exatamente porque ele tem que abranger a todos e todas, é o alcance do interesse público, né? Então, eu acho que, pelo que você está falando, um grande desafio que a gente vê para as políticas públicas seria, então, garantir a laicidade do Estado, principalmente nas ações de saúde, né, voltadas para a população em situação de rua, não só de saúde, como de uma forma geral, né? Sim. Talvez esse seja um grande desafio, né, que a gente tem, que é... Eu fiz o acompanhamento desde 2000 e foi a primeira vez que eu acessei a uma rede de atenção psicossocial em 2011. Até 2016 foi uma maravilha. Cara, você não sabe o que é você entrar no local e ser bem acolhido. Quando assumiu o coordenador de saúde mental, o senhor Quirino Cordeiro, adjunto do senhor Osmar Treva lá, acabaram com a saúde mental do país. E aí as comunidades avançaram, esse monte de comunidade aí. Aí eu olhava, porque o fulano é pastor, ele sabe, ele entende. Entende o quê? Entende de quê mesmo? Porque eles não acreditam na ciência. Eles não acreditam que o indivíduo pode fazer um remédio, pode ajudar o cara a vencer uma depressão. Na rua, os homens aí, eu conversando com o morador de rua, tem muito homem aí que tem problema de depressão,
homens que foram traídos ou traíram, perderam a família, homens que têm problema de ansiedade, não sabem lidar, ejaculação precoce, membro pequeno, lida com feiura. É essa questão que faz o cara ir parar na rua. Tem nada a ver com demônio, com isso aqui, é a invenção deles, entendeu? O problema do cara é psicológico. E é inconcebível que um problema psicológico seja tratado com religiosidade. Imagina, a gente tem capacitação profissional com milhões de pessoas assim super aptas e que entendem, são especialistas no tema, né? E aí a gente vai tratar um pessoal tão vulnerabilizado, tão sofrido com religiosidade. Não que essa também não seja uma porta de cura para muitas pessoas que acreditam, que vem de uma cultura que se aceita esse tratamento. Agora, impor isso sem nenhum aval da comunidade científica, sem nenhum estudo mais sério, isso é muito prejudicial. E aí volta aquela questão de descredibilizar as ações estatais, porque, querendo ou não, o Estado não tem domínio dessa função, é uma função que é estação de acolher, então ele faz por intermédio de convênios, mas ele tem que fiscalizar a laicidade desses convênios, como que estão sendo as abordagens. Isso é muito importante, porque descredibilizar uma função tão importante e que deveria ser estatal completamente, né? Não tô criticando ser convênio, mas estou falando que esse convênio tem que seguir as diretrizes do Estado laico e também se basear na comunidade científica e nos estudos e até em profissionais médicos. Nem tudo a cura vai estar na religiosidade desrespeitosa por muitas vezes. Então isso tem que ser observado. E é muito importante a gente relembrar que as políticas públicas surgiram justamente nesse contexto, no contexto de garantir ações de Estado baseadas na ciência, né? Que é a nossa forma de orientação de regramento social. Sim. Então, nesse contexto que as políticas públicas surgiram, e a gente pode fazer um recorte, inclusive, na época do nazismo, em que elas eram utilizadas politicamente por grupos de interesse para manipulação em massa, desvirtuando, então, a sua finalidade, obviamente, que é a finalidade do interesse público. Então, nesse sentido, qualificar essa discussão e transformar isso no Estado enquanto um espaço laico e, evidentemente, de garantia de ações, de projetos, de programas fundamentalmente na ciência, é um desafio democrático, né? Com certeza. Um desafio democrático e que, evidentemente, se norteia aí por princípios basilares dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, que é o nosso norte aí da Carta Magna, né, da nossa Constituição. E aí eu queria até propor a gente fazer uma próxima live convidando, né, pessoas que tratam desse tema da saúde mental, que eu confesso não é o meu tema, e para a gente estar discutindo essa relação da saúde mental na pandemia com fundamentos aí científicos. O que você acha, Isabel? Nossa, acho fantástico, é necessário. O Cleidson traz para a gente uma abordagem que muitas vezes muitas vezes eu, por estudar de uma forma mais geral, mais no âmbito das políticas públicas mesmo, eu nunca adentrei na saúde mental. Eu escrevi en passant na saúde mental. Então, ele traz para a gente uma perspectiva de quem já utilizou o sistema e de quem colhe relatos diariamente sobre esse sistema. E assim, é estarrecedor, né? E é muito importante a gente falar sobre isso, até porque a saúde mental é uma base muito forte para a cura e reestruturação de uma pessoa que está em situação de rua e vai voltar a reintegrar a vida em sociedade, a reconstruir seus vínculos gregários. Então, é basilar, a gente precisa falar sobre isso, discutir isso. Exatamente. Inclusive, a gente problematizar com outras ciências também, né? Sim. Porque quando a gente pensa nas ciências sociais, que é meu campo por excelência, a gente pensa na alteridade, né? Então, a gente pensa que os vínculos sociais eles estão em todos os lugares, né? Evidentemente. E aí, é importante, inclusive, a gente ressignificar esse olhar, né? De que existem laços, enfim,
Agora, existe todo um processo estrutural de exclusão das pessoas da sociedade, né? Todo um processo que eu estava falando anteriormente de violência estrutural, né? Que subtrai direitos, né? Então, são pessoas que não conseguem entrar no comércio, não conseguem entrar no restaurante, não conseguem entrar no ônibus, não conseguem entrar, enfim, inclusive nos aparelhos públicos, né? Tem toda uma discussão em torno disso. Ou seja, são pessoas que são negadas, né, em direitos, seus acessos são negados. Sim. Ou seja, a gente entende que são pessoas que vivem em grupo, têm laços de afeto, que reconstroem e se ressignificam e ressignificam, evidentemente. Existem muitas relações gregárias, né, nas ruas. No entanto, a gente entende que isso não pode ser uma desculpa. Lógico que isso tem que ser reconhecido, no sentido de que são seres humanos que estão vivendo, né, na integridade do seu ser, independente ou não de ter algum transtorno, né, que se fala, algum transtorno psiquiátrico, psicológico, porque isso é uma característica que no mundo considerado incluso, ou melhor, desculpa, a gente identifica como uma forma de tratamento e tal. Isso normalmente não aparece como uma forma de classificação pejorativa, né? Porque essa pessoa entende os seus direitos. Já a população em situação de rua é refém desse estigma, né? Do distúrbio, né? Dos transtornos. Então, a gente precisa ressignificar esse discurso, inclusive das políticas públicas. Sim. E, fundamentalmente, a gente entender que essas pessoas que estão na rua estão sendo subtraídas em direitos, em acessos, em direitos, e inclusive o direito à saúde. Evidentemente, né, de ter condições de tratar com dignidade, respeito, privacidade, quaisquer que sejam as suas questões físicas ou psicológicas. Então, eu acho que a gente poderia pensar, o Cleiton pode ajudar a gente, aí, já que ele trouxe esse debate tão importante, no momento que a gente está vivendo aí de pandemia, para a gente construir aí uma próxima live qualificando essa discussão. Com certeza, é interessantíssimo e muito necessário. E é como o Cleidson falou, as políticas públicas têm visado o corpo e não o resto. E o resto é tudo. O corpo, ele só tem ali a vida e todo o resto. E a capacitação, e a autonomia, e os medicamentos, e os cuidados terapêuticos, psicológicos. Realmente, cuidar do corpo e não do resto. Foi brilhante sua frase, Cleidson. É isso. É a realidade. As políticas não se integram, as pastas não se comunicam e só cuida-se do corpo. Amarraram um indivíduo dentro de uma comunidade terapêutica e arrastaram ele porque ele estava em crise, e dava para ouvir os gritos da pessoa, ainda está brava ainda. Ou seja, não tem habilidade nenhuma de lidar com o sujeito em crise de abstinência, né? O sujeito estava passando por uma crise. Então, assim, você está repercutindo aí. Aí o que eu ouvi? Que eu ouvi da Sejus? Mas essa clínica aí não é habilitada. Quer dizer, o que tem a ver de ser habilitada ou não? Isso acontece em todas as comunidades, tanto a credenciada como a não credenciada. Esse tipo de violação acontece. Eles já excluíram o indivíduo da rua a fim de domesticar ele, transformar ele num ser domesticado. Não é para tratar da saúde mental. Eu participei de uma assembleia de usuários de CAPS aí, os indivíduos pedindo para cumprir o tratamento em semiaberto, né? Ou seja, eles estão achando que estão na cadeia. Eles não têm direito de decidir nada, né? Os pastores, os donos das clínicas, levam eles no tratamento no CAPS no dia que querem. Não é no dia que o CAPS marca. Se não der bom para eles não levam o indivíduo, reagendam um dia para levar um lote fechado, para não gastar muita gasolina, né? Poxa, o tratamento é tão bom. Se o indivíduo puder ter acesso a ele, né, com todas as suas políticas. Agora está difícil porque não tem grupos, não tem acolhimento singular, não tem nada, né? Por conta desse tipo de comportamento aí de comunidades, a rede de atenção psicossocial tem sido sucateada de propósito, né? Estão visando tirar todo o recurso do Estado que era destinado para CAPS, para aumentar esse efetivo aí de comunidade, né? Estão brigando igual dono de funerária pelos corpos dos moradores de rua. Nossa, né? Os papa defunto, papa usuário.
né? E as mulheres estão ficando na rua, são mais vulneráveis a abuso sexual, a todo tipo de violência. Você chega no setor comercial ali, é muito fácil encontrar uma mulher de olho roxo, contando o que aconteceu com ela, o homossexual também na mesma situação, né? Andando com a faquinha com medo do cara espancar ele. Sim, é duro. A gente está recebendo aqui algumas perguntas na live, inclusive Elisa, obrigada pela participação. Elisa mandou várias opiniões, falou que a arte também cura, citou que tem padres que não curam através da religião, que costumam ser respeitosos. E ela mandou aqui uma pergunta para a gente: se os pastores ganham dinheiro para manter essas instituições? Ela pediu, por favor, me respondam. Sim, não é de graça. Não é de graça. Quando eles não conseguem do Estado, as famílias pagam sim pelo tratamento. Elisa, muitas das clínicas de apoio são conveniadas ao governo. Elas ganham como se fosse uma licitação. Não é licitação o procedimento, mas elas ganham uma lista onde elas mostram suas capacidades de atendimento. E numa competição essas clínicas ganham, as casas de apoio. E elas retiram do Estado, é como se o Estado emprestasse essa função que ele não consegue fornecer, ele empresta, terceiriza uma função estatal a clínicas. E essas clínicas ou casa de apoio, elas são conveniadas ao governo, mas elas têm sua própria metodologia de tratativa. Então, muitas vezes a casa conveniada é evangélica ou é católica, espírita, enfim, tem várias casas conveniadas que são religiosas e o Estado ainda não impede essa manifestação cultural dessas casas que vêm a vencer esses concursos para ganhar essa função estatal, entendeu? Tem um outro detalhe, né, que as famílias precisam de saber. Existe aí alguns, né, não vou dizer todos e nem vou citar nomes, mas que eles praticam um comportamento parecido assim, ó. Chegam na família, falam assim: olha, nós temos um psiquiatra ótimo, esse rapaz vai ficar novo, ele vai conseguir vencer. E esse psiquiatra aí, ele cobra 10 mil lá fora. Mas se você quiser, a gente consegue um preço mais acessível de 6 mil. Aí a família doida para ver o usuário curado daquele vício, longe do álcool e droga, aceita pagar os 6 mil. Aí ele pega o indivíduo, bota na Kombi e leva lá no CAPS, no doutor que é de graça, público e do SUS. Isso aí é uma prática corriqueira, mas eu não posso ficar falando quem faz ou quem deixa de fazer, por quê? Daqui a pouco vão querer me processar por isso, né? Mas é importante a gente abrir os olhos em geral, né? Isso já é muito válido. Para chamar a atenção das pessoas que atuam na área, né? Para elas estarem buscando a lisura desses procedimentos. Como eu falei, não é minha área, eu não conheço, não atuo, e por isso eu prefiro não falar. Eu entendo mais do ponto de vista da violência e tal, né? Mas eu acredito que é importante, sim, esses dados que você está trazendo, Cleiton, ele precisa ser pensado, eles precisam ser qualificados, inclusive, principalmente por aqueles que atuam na saúde mental, né? Que são, enfim, os psiquiatras, os psicólogos, eu não sei quais outros. Estão perguntando aqui, né? Perguntando agora, e ressaltando. A pergunta da Elisa, me ajuda aqui, Isabela. Eu estudo Mirovski, né, mas como eu falei, eu não atuo muito nessa dimensão da saúde. O Mirovski, ele veio justamente para trazer essas instituições da sociedade civil para atuar em parceria, em conjunto com o Estado, né, que é o marco regulatório da sociedade civil. E eu não sei, no caso, como eu falei, não é da minha área, eu não conheço, né, eu estudo Mirovski em outro recorte, mas me parece que talvez, eu não sei se eu estou certo ou não, você me ajuda, Cleiton, se eu estou errado, o Mirovski veio para mudar a figura do convênio, inclusive, isso é uma grande discussão, né, que depende de Estado, depende de município, depende da lei orgânica, né, de cada território, enfim, mas a ideia é mudar a lógica de convênio, como você bem colocou, a questão que não necessariamente a figura do convênio da 866, mas com termos, né, circunstanciados de acordo de cooperação, de termos de cooperação, enfim. Eu não sei se isso se aplica às casas terapêuticas também.
Vocês saberiam, assim, dizer, tentando responder essa relação entre Estado e sociedade civil, que a Elisa colocou como que é essa relação, né, das casas terapêuticas. Eu não sei se isso se aplica. Sim, o Estado, onde ele não tem expertise, ele fornece oportunidades de pessoas que trabalham com uma única temática, pessoas, instituições que trabalham com uma única temática e teriam, em tese, expertise na temática, como sociedade civil, como empresas, ONGs, enfim, adentrarem as políticas públicas para estar fornecendo esse apoio especializado. É nessa questão que vem as casas terapêuticas. Eu também não tenho completa sabedoria sobre as casas terapêuticas, mas os convênios com albergues para passar a noite, como a Casa Santo André, esses outros convênios de albergados são feitos dessa forma. As casas terapêuticas eu também acredito que sim, Paula, porque a maioria não é estatal, né? A maioria é religiosa. Não, a maioria são ligadas às instituições, organização da sociedade civil. Pois é. E muitas delas têm vinculação com instituições religiosas, né? Sim. São duas vinculações. Cleidson, essa pergunta a gente pode pesquisar, né, futuramente para responder com mais propriedade. Cleidson, eu tenho uma pergunta que vai... Essa provocação é muito importante mesmo. Vai esclarecer bem essa questão nossa. Com pessoas da área, né? Sim. Qual foi a sua porta de entrada, Cleidson, na política pública assistencialista? Você procurou o CRAS, ou o CREAS, ou o Centro Pop? Você passou pelo CAPS e foi a uma casa conveniada? Como que foi sua trajetória? Na realidade, começou com uma dívida com um traficante. Ele arrancou meu pedaço de dedo, eu paguei a dívida, aí e no dia seguinte ele abriu as portas. Não, se quiser usar droga de novo, tá liberado, você já pagou? Eu falei, porra nenhuma, não vou fazer isso não. Eu vou parar de uma vez por toda. Aí procurei ajuda. Fui para uma clínica de comunidade terapêutica, com o dedo ainda terminando de cicatrizar. Cheguei lá, me ofereceram uma picareta e um fundo da caminhonete para me arrancar braquiara de fora da BR e plantar na fazenda lá da clínica. Aí eu falei que não ia fazer isso, que eu morava na rua, que eu não queria trabalhar. Mas deixa eu só te interromper um pouquinho. Você foi para essa comunidade terapêutica por intermédio de algum órgão? Foi a CAPS ou o CREAS que te mandou para lá? Não, eles foram na rua fazer aquele trabalho lindo que eles fazem, de dar comida, um pouco de atenção. E aí então, Paula, essa instituição não é conveniada ao governo, ele acessou de forma externa as políticas públicas. Isso aí já são outras instituições que fazem praticamente um angariamento de força de trabalho em troca de uma cura. Isso. E aí eu aceitei ir. Como era de noite, eu dormi, eu nem vi onde eu fui parar. Eu sei que quando eu acordei, eu estava a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Nossa. Aí eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí logo com 5 dias lá no local, começa a arrochar para me trabalhar. Eu peguei e falei, não vou ficar aqui não. E fugi. Voltei para Belo Horizonte e aí fiquei veaco, né? Só que aí veio esse povo de abordagem social. Ele veio um dia, conversou comigo e eu via todos os colegas indo com eles lá no tal de CAPS e voltava rindo. Eu falei, oxe, que esse povo tá doido. Aí falaram que tinha psicólogo, psiquiatra. Eu falei, isso é lugar de doido, preconceito. A maioria dos moradores de rua tem preconceito quando fala de psicólogo, psiquiatra, para eles é associar a loucura. Sim. Só que aí um dia, de tanto ver meus colegas indo e voltando, eu resolvi ir lá. Aí lá eu encontrei a psicóloga que me tratou na época do judiciário, que eu era um violento em casa, aquela coisa toda. E lá eu lembrei que para ela eu tinha mentido muito sobre minha vida, né? E aí lá no CAPS ela me abordou de uma maneira bem mais acolhedora do que lá no judiciário. E aí veio a grande pergunta do dia, já fazendo um acompanhamento, né, depois de acolhido e tudo, dela veio, por que você usa álcool e droga? Aí eu expliquei para ela, por que, doutora? Eu tenho um problema de ejaculação precoce. Aí
quando eu falei isso, parece que eu tirei um peso das minhas costas, uma carga muito grande, que eu arrastei anos. Cara, eu fui um homem violento dentro de casa, eu batia na minha esposa, eu humilhava ela, quando ela não queria nada comigo, eu deixava ela desassistida. E isso é um comportamento que a maioria dos homens que estão na rua hoje praticou e foi parar na rua por conta disso. O mesmo motivo que levou esses que estão hoje é o mesmo motivo que me levou. Então, a partir do momento que eu fui escutar, que nem eu, quando eu falo que um acolhimento é importante, é por conta disso. O acolhimento que ela me deu e a oportunidade de eu falar meu real problema, porque eu não tinha coragem de falar isso para ninguém. Qual é o homem que tem coragem de falar isso? Sim. Um dos maiores problemas do morador de rua é o machismo. O machismo, os homens são machistas, eles não têm coragem de falar de um problema desse nunca. Quem é que quer falar para os outros ficar rindo? Pois eu tive esse problema. E nunca falei para ninguém, e para meus amigos eu dizia que era o bambambam, mas dentro de casa, né? Então, quando eu falei isso para ela, ela já me encaminhou com um doutor, né, com um psiquiatra, e o psiquiatra, uma psiquiatra ótima, né, doutora Helena, né, me deu atenção e começou um processo de tratamento comigo, e ela e a psiquiatra, e me medicaram, e eu consegui combater a ansiedade, que é um dos principais motivos disso aí. E quando eu fui me sentindo em casa, parecia que eu estava indo para um colégio, uma crechezinha de criança. Chegava no CAPS, todo mundo me tratava bem, me chamava pelo nome. Então eu tinha um apelido aí que eles me chamavam Braço de Radiola, Negão, Neguinho, tudo quanto era apelido, mas meu nome ninguém me chamava. Então no CAPS eu tive minha identidade devolvida. A partir daí eu comecei a aderir, né, a observar as pessoas em volta, nas terapias comunitárias. Eu achava que meu problema era ruim, quando eu ouvia do outro indivíduo eu falava, eu estou bem, né? E comecei a fazer degrau dos meus problemas. E aí comecei a acessar a política pública, né? Me encaminharam para um assistente social, o assistente social me ajudou num auxílio, numa coisa, eu fui ganhando identidade, ganhando moradia e erguendo a cabeça. E aí, como a gente tem que trocar o vício por alguma coisa, eu troquei o vício por um sonho, realizar sonhos. E logo com 3 meses sem usar droga, sem usar álcool, eu consegui adquirir um bem. O que me levantou a cabeça, eu comprei um automóvel, uma moto, 0 quilômetros, isso lá em Belo Horizonte. A partir daí eu comecei, teve um momento que eu quase recaí e dei essa moto em droga de novo, da dor de pousar. Mas aí eu lembrei da dor que eu senti quando eu estava devendo o cara e ele me maltratou, né? Eu falei, não vou fazer isso não. Montei nessa moto e comecei a rodar o Brasil. Vim bater aqui em Brasília, né? Aí aqui eu andei tendo umas recaídas, fui dormir na rodoviária daqui de Sobradinho, consegui recair bem pesado mesmo no crack aqui, só que aí apareceu um emprego. Quando apareceu o emprego, aí eu falei, olha, é uma chance de eu levantar a cabeça de novo e não recair. Aí agarrei esse emprego. Aí logo conheci uma mulher. Aí o que estava faltando? Só que eu ainda tinha medo de ir para caçar com essa mulher. Aí o que eu pensei? Demorei 6 meses namorando com essa mulher sem chegar no finalmente, e fui procurar ajuda no CAPS. Fui um CAPS Samambaia, me encaminharam para o Guará. No Guará eu fixei o tratamento lá. E a partir daí eu comecei o tratamento, né, e assumi esse relacionamento com essa mulher. Ela precisou de mim e eu tive que assumir ela na doida. Aí foi onde eu conheci o MST, né, e a partir do MST, aprendendo a militância, eu aprendi a brigar pelo que eu tinha direito, aprendi a lutar pelas coisas, e eu fui substituindo a abstinência por essa militância. Aí quando foi em 2016, veio o grande retrocesso da saúde mental, né, onde trocaram todos os tratamentos humanizados por exclusão social, retrocesso de manicômios voltando. Aí eu comecei a me politizar, fiz a capacitação para facilitador com a professora Glória e a professora Gúcia aí na UNB,
né? Foi uma oportunidade que o CAPS me deu e fui só erguendo a cabeça, né? E passei a formar grupos de usuários, grupo de pessoas com problema de uso abusivo de álcool e droga e compartilhar minhas experiências. Consegui muitos resultados e um resultado maior foi lidar com a minha mulher dentro de casa. Por quê? Eu tenho uma mulher que tem idade de ser minha filha, né? E aí nós homens sabemos que uma mulher nova é problema. Então eu, para não perder ela, o primeiro passo é não sufocar. Então eu, diante desses casos todos aí, eu comecei a lidar com vários relacionamentos, ouvi vários relatos. E aí eu aprendi a lidar com ela, não sou um homem machista, né? Lavo, passo, cozinho, faço tudo dentro de casa e divido tudo quanto é tarefa. Então, essas coisas foram me ajudando a manter a minha cabeça no lugar. Hoje vai fazer 8 anos que eu tenho um relacionamento com ela. Nossa, né? Que beleza. Que bom, parabéns, Cleiton. Cleiton, mas o que você acha da gente estar abordando as dificuldades que você está enfrentando aí nas ruas, com relação a essa questão da pandemia? A questão acesso à política. Acesso, volta o tema do acesso à política, né? Que é o tema central, né? Os CAPs não estão funcionando direito. Não estão funcionando, não é porque o CAPS é ruim, não. É porque eles sucatearam eles de propósito para dar um péssimo atendimento para fortalecer o HSBP e as comunidades. Aí nas comunidades não recebe eles sem o teste, né? Agora que voltou a funcionar, de tirar documentos, essas coisas, alimentação para a população de rua não existe, eles comem no almoço, mas no almoço, no janta, lugar adequado para eles passar a noite não tem, quando tem é institucionalizado, tipo autódromo, e assim é uma burocracia para eles acessar. Um acolhimento para eles imediato, porque quando o morador de rua decide sair da rua, ele quer sair naquele momento. Às vezes ele quer sair porque está sendo ameaçado de morte, ou ele brigou com outro morador e está com medo e sabe que se ele dormir pode tomar uma garrafada, alguma coisa. E aí quando ele pede um acolhimento, não tem. Aí a gente fica desacreditado, né? A demora dos órgãos em atender, os hospitais não estão atendendo. Essas são as maiores dificuldades que a gente está tendo. Cuidado de vida em situação de rua, da saúde e manter as políticas públicas funcionando para ele, né? Entendi. Os acessos, né? Como é que está essa questão da alimentação? Assim, a gente estava, há um tempo atrás, o governo estava entregando, né, mais de uma vez a refeição para as pessoas em situação de rua que estão na rua. Como é que ficou essa situação, Cleiton? Você está acompanhando? Eles cortaram a entrega de marmitas, aí botaram o Centro Pop para ceder o almoço e janta, mas não está abrindo aos domingos, mas não está cedendo a janta. Liberaram para os moradores ir pegar uma marmita grátis no Rorizão, nos restaurantes do Roriz. Mas só que, por exemplo, o cara que mora lá no final da W3 Norte, para ir no Centro Pop é chão, ele desiste, ele não vai, né? E aí o que ele vai fazer? Vai mendigar na rua ali nas proximidades. Agora, por último, o governo está desabrigando todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, de ocupação, essas coisas, deixando. Aí ele está crescendo, eu acho que é proposital crescer o número de pessoas em situação de rua para criar um fluxo aí, ó, não sei o que ele está pretendendo. Está criando um sofrimento horrível em cima dessas pessoas, oprimindo, tomando coberta, tomando barraca, tomando alimentação que eles mesmos deram, da Cedeste Deus, vão lá e pegam de volta. Então, a alimentação deles ficou mais difícil. O cara que mora lá na Quiniquê, como é que ele vai chegar no centro de Ceilândia para comer no Horizão? Ele precisa de um ônibus. O cara não vai, entendeu? Então, esse ponto de alimentação aí precisa ser revisto de alguma forma, né? Precisa ser bem reestruturado, precisa. Eu tenho uma ideia, né? Já que eles tiraram a abordagem para entregar a comida, por que não leva a abordagem para levar o indivíduo até a comida? Por exemplo, no Centro Pop, ele vai ter acesso à comida, vai ter acesso ao banho, vai ter acesso a outras políticas lá, se tiver um assistente social lá no Pop trabalhando.
não tem, a assistência não está funcionando, né? Nesse sentido. Então o cara só vai lá para conseguir a comida, mais nada. Eu acho que esse é o momento da gente tentar construir soluções em conjunto, né? Assim, eu acho que essa ideia que você deu é realmente muito boa. Mas aquela atuação de levar os alimentos estava sendo boa, só teve o problema de muitos relatos de comida estragada. Nossa, que pena, não fiquei sabendo disso, Paula. Um problema recorrente, né? Mas agora a sua ideia é bem interessante, né? Da abordagem levar as pessoas a comida, né? Os restaurantes comunitários, os centros pop, enfim, aonde a pessoa possa tirar. Eu acho que criar um fluxo, né, de transporte é uma boa ideia, realmente. Eu acho que é interessante. A abordagem do IP está funcionando? Vocês sabem dizer? O IP está transitando? Está funcionando. Continua? Como é que tá o Porque eles têm 33 vans, né, transitando. O pessoal trabalha direto, nunca parou, estão dedicando mesmo total nessa época aí. Eu acredito que fortaleceram muito os vínculos com as pessoas em situação de rua, porque só sobrou eles atendendo, né? Inclusive, assim, alguns até foram maltratados em algumas vezes por conta das marmitas azedas do governo, sendo que não é culpa deles, né? Teve muita coisa assim que... Mas, de antemão, eu dou nota 10 para esse pessoal aí. Trabalharam ímpar, não pararam um dia, né? O negócio é lá em cima. Sim. Lá em cima que é o problema. Pessoal, nosso tempo vai acabar. Vai acabar? Nosso tempo de live vai acabar. Eu tava tentando solucionar alguma maneira aqui, mas nosso tempo de live vai acabar. Faltam quantos minutos, Isabel? Faltam 3 minutos. Cleudson, você quer que a gente retome? A gente pode reiniciar, né? Eu acredito que sim. Mas eu acho que por hora tá suficiente, né? A gente podia se despedir e combinar mais lives. Cleidson, eu adorei o seu relato. Seu relato foi muito puro, muito sincero. Trouxe uma verdade pra gente, assim, uma perspectiva que às vezes a gente não tinha. Parabéns pela sua recuperação, porque eu te digo, você não foi só reestruturado para a sua nova vida, não. Você se iluminou, a sua capacidade de falar com verdade tudo que você viveu, que foi de uma profundidade ímpar, é belíssimo. Parabéns. Eu achei, assim, sua participação incrível, eu adorei. Parabéns, Cleiton. Muito obrigado. Você sabe que você está no meu coração. Você é uma pessoa muito querida. Admiro muito a sua luta, sua capacidade de dizer verdades, sua capacidade de ir atrás e lutar. Eu espero que você seja compreendido nessa sua luta e a gente está junto. Vamos marcar um novo encontro, um novo momento e a gente aguarda aí as suas sugestões para a gente estar ouvindo o pessoal da saúde mental e também do movimento, a Maíra, a Urânia, né, para a gente estar criando esses espaços de diálogo, tá bom? A gente conta com você para essa construção. Deixa eu agradecer aqui só o Kleber, psicólogo, a Elisa, que ficaram presentes com a gente participando durante toda a live. Obrigada. Eles estão parabenizando a gente também. Kleber, um beijo, beijo, Kleber e Elisa. Obrigada também. Obrigada, Isabela. Arrasou. Obrigada, Paula. Você que sempre arrasa. Gente, muito obrigada. Essa live foi ótima. Foi muito válida mesmo. Um beijão. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Beijão. Tchau.